Fala pessoal, né, aí do terceiro ano de mecânica. Hoje eu estou aqui com um amigo meu aí também da faculdade, Erivaldo, né, estudou junto comigo, e PH, que vocês também assistiram a entrevista. É um cara que trabalha na indústria, né, desde que saiu, né, da UF, né, Erivaldo? Sim, E, e hoje ele sempre com manutenção, não foi? sempre. Sempre com manutenção. Massa. Então, hoje ele vai conversar mais, né, sobre a formação, né? E vai ser uma entrevista aí bem interessante para vocês, certo? Para que vocês futuramente possam aproveitar demais. Eriva, então é o seguinte, valeu, agradeço aí você ter aceitado, né, participar da entrevista. É o seguinte, para começar, eu gostaria de saber, né, como é que foi a sua trajetória, né, acadêmica e profissional até agora, né? Então, o que você fez aí de curso, né? A gente já sabe, engenharia mecânica, você estudou comigo com PH, mas o que mais você fez aí e, né, em relação à sua vida profissional também, né? O que é que foi agregando? Ok, Rodolfo. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite, para estar aqui compartilhando um pouco da minha trajetória, desde a academia ali, a graduação, até o atual momento profissional, né? Falar um pouco da minha formação, né? Eu possuo formação em engenharia mecânica, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tenho pós-graduação em engenharia de confiabilidade pela Unilever e também cursei Green Belt, né, no grupo Boito, uma formação aí muito voltada para análise estatística, né? Contribui bastante aí dentro da minha atuação de engenharia de confiabilidade, então eu optei de estar cursando essa disciplina, esse curso aí, né? Pôde me contribuir aí um pouco desenvolvendo ferramentas de estatística, né? Falando, Esse curso que você falou, é um curso de capacitação, é tipo, um não é curso, uma nem pós-graduação, Rodolfo, ele é um curso de formação, né? Por exemplo, a carga horária desse curso é de 90 horas. Então, certo? tu tem toda uma formulação do curso voltado para um módulo muito pesado de ferramentas estatísticas de controle, né? Para controle de processo. E uma conjuntura junto a ferramentas do Lean, né? Então, esse Green Belt é Green Belt em Lean Six Sigma, né? Juntando a metodologia Lean a utilização do Six Sigma, que é muito voltado para a utilização de ferramentas estatísticas. E aí, dando continuidade, né? Concluí ali a graduação em meados de 2014, né? E minha trajetória profissional eu só iniciei ela em meados de 2015. Durante esse período aí, a gente teve estudando para concurso, né? O objetivo inicial era passar aí e ser conquistado público. Foi algo que naquele primeiro momento eu não consegui êxito e aí decidi engajar aí na área da indústria. Tive a minha primeira oportunidade para atuar como engenheiro de manutenção, né, no segmento de mineração e britagem, muito voltado na área de gestão de manutenção de máquinas e equipamentos. Posteriormente, saí, passei a atuar no segmento calçadista, né, onde estou até o momento, né, na empresa Grendene, e lá eu passei a atuar como analista de confiabilidade, né, e no momento eu estou na função de supervisor de PCM, que é planejamento e controle da manutenção. Você não chegou a fazer uma pós-graduação, né? Especialização, mestrado. Sim, 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 sou pós-graduado em engenharia de confiabilidade. Então é o seguinte, na 2, olha só, quais são os elementos da sua formação acadêmica que mais lhe ajudaram para você chegar onde você está hoje, né, profissionalmente? Você considera que mais lhe ajudaram? Sim. O curso de engenharia em si, né, ele contribui muito para o desenvolvimento técnico, né, e também de habilidades analíticas, né. Ele nos ensina a criar e a construir cenários de análise, né. Por exemplo, eu me achava semanalmente desafiado quando eu pegava problemas ali, exercícios de resistência dos materiais, mecânicas dos fluidos, em que a gente precisaria ler a pergunta, né, interpretar, trabalhar com parâmetros, informações, dados que era dado na questão para tu gerar um entendimento, para tu poder resolver o exercício, né? Então, assim, o modelo de exercícios que tu vai trabalhando dentro do curso de engenharia nos auxilia na construção de um modelo mental analítico, né? E hoje ser analítico, embora seja uma palavra assim meio na moda, não é facilmente que tu encontra profissionais analíticos, não. Muitas das vezes o cara vai lá, busca cursos voltado para ferramentas estatística, mas o cara não consegue se desenvolver, né? Criar um modelo mental, configurar um modelo mental para construir modelos de análise, né? Então, assim,
eu entendo que o curso de engenharia ele contribuiu bastante, né, nesse desenvolvimento desse tipo de habilidade e que favoreceram para onde eu cheguei até o momento. Né, realmente eu concordo, né? A gente termina tendo uma formação. Eu comentei isso na entrevista com o Lucas, né? Que a nossa formação ela é muito voltada, sinceramente, na minha opinião, para o engenheiro que vai atuar na área de projetos, certo? Lá na UFRN, isso na Sim, UFRN, né? Eles sim, dão um foco muito grande. Só que isso gera um problema porque pouca gente vai atuar com projeto. Um projeto, né? Projetando em si, né? Quando eu digo projetar, é justamente projetar uma máquina, né? Uma linha de produção, uma cadeia de produção, por aí vai. Acho que o que mais puxa mesmo é manutenção, né? manutenção e processo. Inspeção. Hã? Manutenção e processo industrial em si, né? Isso mas projetista mesmo tem pouco. Então eu acho que é algo que Até sai dentro um de uma pouco do. até Tá. dentro de uma estrutura organizacional, de uma situação dessa, por exemplo, tu tem um projetista dentro de uma infinidade de outras especialidades, né? De De uma fato, instituição enorme, né? exato. A gente aqui na É, Grendene, por exemplo, a gente tem... Aqui, assim, a Grendene, ela é muito grande, né? A Grendene já chegou a ter 20 mil colaboradores, funcionários. Hoje, a gente, mediante essas crises aí, a pandemia afetando aí, a gente tem 13 mil colaboradores. Mas quando tu vai ver a quantidade de projetistas que tu tem dentro de uma unidade dessa, ele é ínfimo, né? Frente a todo esse volume de pessoas que existe, né? E, por isso exemplo, puxa muito. dentro de um corpo de manutenção, a nossa manutenção hoje ela tem 570 colaboradores, né? No setor de inovação lá tem 2, 3 projetistas, né? Então, tu já vê aí a Sim, disparidade, sim. né, desse profissional dentro de um corpo organizacional. Pois é. Mas termina sendo muito válido, realmente, e Sim, essa sim. parte da análise, né, dos problemas, para você chegar num resultado, termina contribuindo bastante em qualquer situação. Beleza. Erivo, é o seguinte, se você pudesse, quisesse, o que é que você mudaria na sua formação acadêmica? Rodolfo, eu não mudaria nada, mas eu acrescentaria, certo? Primeiro, eu teria intensificado lá o curso de inglês, buscando a fluência, para que quando eu tivesse concluído ali a graduação, eu já tivesse essa fluência, que eu acho que me colocaria em situações de concorrer a determinadas vagas que eu até objetivava, né, no início, de forma a ser mais competitivo, né? O que eu percebi no transcorrer aí da vida é que hoje algumas organizações elas contratam um profissional não muito pelo que eles têm de conhecimento de resistência dos materiais, de mecânica dos fluidos, que o cara aprendeu lá de termodinâmica, entendeu? Ela procura mais algumas outras habilidades, né? O inglês é um desses que juntamente de outras habilidades interpessoais, né? Que a gente vai estar comentando um pouco mais à frente aí, e ela avalia também a capacidade desse profissional de aprender, né? Então, numa escala ali de classificação, o inglês, ele meio que ele está numa posição diferenciada ali, te qualificando a concorrer determinadas vagas, certo? Quanto o profissional de engenharia. Esse é o entendimento que eu tenho hoje. Então, por isso eu coloco o inglês como sendo o primeiro, certo? O segundo é que eu teria buscado uma formação a nível técnico durante a graduação também. Embora a gente vê na graduação no nível superior em termos de teoria, né? A gente consegue entender de fato como as coisas funcionam, pelo menos é o objetivo, né? Da gente poder ter conceitos para que a gente possa ter a compreensão do todo. E eu teria buscado essa formação técnica. Para quê? Né? Entendendo que isso, Rodolfo, iria contribuir a massificar, né? A maturar o conhecimento de forma mais palpável antes. Porque, assim, Rapaz, realmente, quando o cara passa por um técnico, ou você faz o técnico em concomitância com a engenharia, você vai entender muito melhor. Sua mente vai abrir para aquilo ali. Porque eu recordo, né, que a gente estudava determinadas coisas e, beleza, eu entendia muito bem o que estava no livro, conseguia fazer as provas direitinho, mas ficava com aquilo na cabeça. Mas como é que esse negócio funciona de verdade, né? Sim, posteriormente eu tive a oportunidade de ver como funciona, por exemplo, a fundição, né? Que é aquilo que está descrito nos livros, né? Daquela maneira que se ensina, né? Bom, a gente aprende, só que quando você vê o negócio acontecendo, né? Ao mesmo tempo que você está estudando,
facilita demais, né? Uma soldagem da vida, uma usinagem, né? São práticas que a gente teve pouquíssimo, né? E a dificuldade, pô, que tu vai ter na experiência, quando eu falo na experiência de eu fazer, né? Aquilo ali agrega muito. E isso aí até eu tenho buscado a aprender, sabe? Tem um cara que eu vou até citar ele aqui, depois tu pode até buscar um tal de Murilo Gum, certo? O cara comentando aí sobre a complexidade, né? Sistemas Quem é um complexos. pernambucano, né? Não sei quem. E aí ele comentando muito sobre isso, né? Aprendizagem criativa e ele comentando sobre a importância de aprender a aprender. E, de fato, quando a gente para refletir dentro de um ambiente industrial hoje, o clima organizacional muito complexo, muito competitivo, então a capacidade de tu aprender diante de tantas tecnologias que são entrantes, né? São os inputs que tu vem tendo durante a tua vida profissional, então a capacidade de tu aprender a aprender é muito importante. Mas vamos lá para a gente não perder um pouco o foco aqui, né? E desvirtuar. Então, assim, eu entendo que fazer um curso técnico durante a graduação iria me ajudar a maturar esse conhecimento de forma mais palpável, ou seja, eu estaria trazendo aquele conceito que a gente está vendo dentro de sala de aula e eu estaria tendo a oportunidade de estar colocando a mão na massa ali, né? De estar entendendo a dificuldade do dia a dia, né? Porque embora a gente saiba um passo a passo de como fazer determinadas coisas, na hora que a gente vai fazer, né, é que a gente vai ter as dificuldades, né? São os empecilhos ali, são as condições não ideais que a gente vai estar vivenciando e que faz todo um detalhe, faz toda uma diferença, certo? Então, dentro da minha primeira experiência que eu tive na mineração, qual foi o meu maior desafio, né? Era que, por exemplo, quando eu estava diante de um problema, eu conseguia visualizar, né? Eu criava um cenário ali na minha mente, trazia os conceitos que eu tinha aprendido e eu conseguia visualizar uma solução, certo? Só que eu tinha dificuldade de como resolver na prática, entendeu? Porque muitas das vezes eu não tive o que eu chamei aqui de palpável, né? Eu não estive visualizando como fazer, que é o que é a experiência, quando a gente for falar de dicotomia lá na frente, a separação, né? Que eu acho que elas se complementam. Lá na frente a gente vai comentar a respeito disso. Então, eu acho que eu teria buscado esse curso técnico e isso teria me agregado bastante, certo? Uma outra situação de que isso seria bastante positivo, de ter buscado o curso técnico, é a questão da confiança. O que eu percebo hoje? O cenário industrial, ele é um cenário muito competitivo, certo? Desafiador e que requer um controle emocional muito forte. Por quê? Porque você é questionado muitas das vezes. Então, é muito comum você escutar de profissionais que finalizaram a graduação, estão se inserindo no mercado de trabalho. Qual é o teu maior desafio? O que o pessoal mais te questiona? Ah, tu chegou agora, eu tenho 20 anos de experiência, eu tenho 30 anos de experiência, né? Eu faço isso aqui há muito tempo. Então, assim, isso te gera insegurança, certo? Quando o cara joga isso, se tu não tem uma mentalidade muito forte, os conceitos estão muito fortes, tu não é um cara que reflete bastante, tu vai gerar uma desconfiança de si próprio, entendeu? Tu vai começar, realmente eu nunca fiz, eu sei como fazer, mas eu nunca fiz, então talvez ele esteja certo, né? Então, acho que isso teria contribuído para que eu tivesse evoluído até de maneira mais rápida, né? Por outro lado, eu entendo, Rodolfo, que a tua intensidade, como tu busca, como se tu se envolve durante as tuas rotinas, pode estar acelerando o teu desenvolvimento, né? E fazendo com que isso que eu não fiz, que eu não busquei esse curso durante a minha graduação, né? Eu precisei correr paralelamente ali, por fora, para que eu pudesse me desenvolver de uma maneira mais rápida e que esse empecilho que era colocado de, tu nunca fez, né, eu tenho tantos anos de experiência, eu conseguisse quebrar isso, né, e eu consegui. Verdadeiramente eu consegui, ganhei a confiança da equipe, sempre busquei estar ali muito próximo, eu acho que isso é algo também que é diferencial. Então, o primeiro, buscava o inglês, o segundo era ter feito um curso técnico unilateralmente ali. Massa, viu, Ariva? Gostei bastante da resposta, né? A galera aí, ó, que vai sair, né, do ensino médio já com curso técnico, né? Indo para engenharia ou não, né? Ele já tem ali algo na mão para poder utilizar, né, numa situação de industrialização forte do Brasil, digamos. Bom, tem várias opções aí, né? Se o cara for técnico e tiver um inglês muito bom, ele também vai poder concorrer a Com vagas fora, certeza.
pro Brasil. Isso é ótimo, né? Dando um exemplo aí disso que tu está colocando, né? Na verdade trazendo um pouco aqui, puxando a sardinha para o setor que eu atuo como manutenção, né? Eu atuo dentro do setor de planejamento e controle da manutenção. Então, muito focado nessa primeira parte aí de planejamento, né? A gente trabalha com planejamento e programação. O que seria o planejamento? Era identificar todos os recursos necessários, certo? Quando a gente fala de recurso, a gente está falando de recurso material, o recurso humano, que seria eu preciso de um pedreiro, né, que é o profissional, eu preciso de um servente, recurso ferramental, certo? E aí, com base nesse recurso ferramental e com esse recurso de pessoas, né, o recurso humano, a gente consegue tomar a melhor decisão dentro da janela que eu tenho disponibilidade de tempo para me atuar, né? Meu amigo, é o seguinte, a gente já falou sobre isso, na verdade, né? Terminamos falando sobre isso já, mas vamos lá. Nesse tema aí da dicotomia entre teoria e prática, né? Cada ser humano vai pensar, né? De uma maneira. Então, em relação a essa dicotomia ou unidade, né? Ou até mesmo uma complementação entre teoria e prática, o que é que você, né, Erivaldo, pensa? Assim, eu entendo como, de fato, como complementares, né? Claro, uma não menos importante que a outra, certo? Na minha visão, no meu entendimento, a teoria, ela te explica o porquê das coisas, né? A prática, ela te mostra o caminho de como fazer. E ainda te ajuda a compreender a parte obscura da teoria, né? Porque muitas das vezes tu tá lendo ali, tu tem cálculos, enfim, mas tu não consegue ter a visão de como aquilo de fato ocorre, né? Então, às vezes, na prática, tu consegue, facilita, gera ali inputs ali para facilitar a tua compreensão, né? Então, eu acho que elas são complementares, uma não menos importante que a outra, e que ambas são muito importantes, né? Essa é até uma questão interessante, eu não sei se tu vai lembrar, mas a gente, numa aula de resistência lá dos materiais, teve um professor nosso que uma vez ele até comentou algo assim, na teoria a prática é diferente. Não sei se tu recorda. A gente riu pra caramba lá na hora. Na prática, a teoria é outra, não? Ou era isso aí que você falou mesmo? Tá no mesmo contexto aí, né? A ideia é a mesma Sim, aí. sim. Não recordo assim tão bem se as palavras foram essas tuas ou essas Era em mecânica dos sólidos ainda na ECT ou isso foi com o Raimundo já? Foi com o Raimundo, foi com o Raimundo. Sim, Foi com o sim. Raimundo. Eu Eu não não lembro lembrava não o dele nome ter dele, dito eu não isso. lembrava o nome Mas eu dele. lembrava da. Eu lembro da frase, mas não lembrava E naquele do momento, autor. a gente riu, né? E ele disse, não, vocês vão entender lá na frente, né? Assim, hoje eu consigo entender um pouco melhor isso, né? De fato, a teoria, em grande parte, como eu acabei de falar, né? Ela consolida, ela constrói, ela é construída sob condições ideais, que na hora de tu executar, existe os pormenores ali, né? Existe aqueles entrantes ali, existem as condições, que é algo que tu precisa lidar na prática, né? Então, a experiência, a prática em si, ela vai te ajudar, né? Então, uma não menos importante que a outra, né? Quando lidamos assim nas rotinas industriais aqui, Rodolfo, observamos que a teoria literalmente ela não conduz ao estado ao resultado esperado, sabe? Se a gente quiser colocar a teoria em prática ali de uma maneira muito rígida, seguindo ao pé da letra ali, a gente sabe que a gente percebe que não acontece. Existe um detalhe, um pequeno detalhe ali que a gente precisa levar em consideração para que a coisa funcione, entendeu? E aí depois tu vai monitorando, tu vai entendendo cada parâmetro ali, e aí tu vai associando, daqui a pouco tu cria um fluxo de monitoramento, vai entendendo como é que funciona. Claro, a teoria vai nos nortear, a experiência vai nos contribuir para fazer aquela teoria funcionar, certo? Então, eu costumo dizer que não tem embasamento teórico hoje nos limita a resolver apenas problemas básicos. Se eu não tenho conhecimento teórico, eu vou resolver alguns problemas, mas são problemas básicos. Aquilo que geralmente aprendemos por imitação. Se tu vir teu pai jogando, fazendo um reboco, tu vai ver que ele está entrando em determinado ângulo lá, né, com a colher de pedreiro na massa, tem um jeitozinho de jogar na parede, né? Tu vai começar a ver ali, por imitação, tu vai começar a treinar, e daqui a pouco tu tá fazendo igual, né? Mas talvez tenha uma teoria por trás ali, né? Que explica o porquê que o cara tem que jogar naquele ângulo e tal, que muita gente não se atenta para fazer isso. Então, muitas das vezes,
eu sou um pedreiro, eu reboco bem uma parede, mas às vezes no final do dia eu estou muito exausto, estou muito cansado. Se tu é um cara meio teórico, tu às vezes vai procurar entender determinados funcionamentos do corpo ali, da biomecânica ali, né, do corpo, que tu vai fazer o movimento de uma maneira que tu vai ser tão produtivo quanto, gerando menos de esforço possível, né? Então, eu costumo dizer que o embasamento teórico, ele vai nos permitir resolver problemas mais complexos, que apenas a prática, ela vai ter um limitante, né? Só com a prática eu resolvo até tal ponto. A partir dali eu preciso da teoria, porque o negócio é mais complexo para poder resolver, né? Então eu coloco a teoria assim como imprescindível, né? Se você deseja ser diferenciado no mercado de trabalho. Por quê? Porque hoje em dia, cara, a gente lida, Rodolfo, a gente é desafiado todos os dias com problemas cada vez mais complexos, entendeu? Hoje em dia, dentro da indústria, tu não continua fazendo algo durante muito tempo. Durante um mês, um ano, tu faz algo daquela forma, mas no próximo ano tu tem uma tecnologia diferente, entendeu? Que vai chegar e vai agilizar o teu processo, ou seja, eu preciso atuar diferente, eu preciso agora compreender como é que aquele outro equipamento que eu estou recebendo, que faz a mesma função, né? Entrega o mesmo produto, mas ele entrega agora de uma forma diferente, né? E como é que eu me adapto rapidamente àquele determinado equipamento? Tendo um embasamento teórico por trás, né? Que aí eu vou ter a compreensão do funcionamento dos equipamentos, né? E o porquê que aquele equipamento funciona daquela forma, é eu explicar o porquê, né? Então, acho que a teoria, ela é imprescindível. Não menos importante do que a prática, nem mais importante, mas, Erivaldo, se tu tiver que escolher entre teoria e prática, tu tem que optar aqui. Tu vai ter uma única experiência. Ou tu opta para tu ser embasado teoricamente, ou eu vou simplesmente colocar tu com a mão na massa. O que tu prefere? Eu iria para o lado da teoria. Eu iria para o lado da teoria. Porque hoje o mercado de trabalho exige respostas para problemas mais complexos. E só com a prática eu estaria preso e condicionado a resolver problemas básicos. Falando mais aí da parte pessoal agora, né, do negócio. Então, falando ainda do seu cargo, né? Você tem como delimitar perfis para contratação, né? Pessoal aí que vai trabalhar no seu setor, na sua equipe, você delimita perfis para contratação? Sim. Assim, Rodolfo, a Grendene ela atua dessa forma, né? Claro, os cargos hoje existe, né, o perfil de cada cargo, né? Que ali dentro desse perfil está delimitado ali quais são os pré-requisitos básicos, né? O RH ele faz aquela primeira filtragem, né, com base naquele perfil que tu delimitou. Ela vai ter algumas avaliações que são do setor de RH, né? Por outro lado, a gente tem uma atuação muito direta, um fator decisivo na contratação, né? Então, assim, a gente sim atua, certo? Sempre especificando alguns conhecimentos e habilidades que são necessários para desempenhar a função em questão, né? Dentro do nosso setor. Então, a gente tem essa influência. Justo, né? Aí já vem uma pergunta na sequência, né? Que você pode, portanto, delimitar os perfis, né? Então, o que é que você acha importante, né? Os seus colaboradores aí, né? Que vão trabalhar diretamente com você. Pronto. Vou fazer uma avaliação dentro do meu contexto atual, certo? Eu avalio que é sempre importante saber fazer algo, né? Por isso que a gente define ali habilidades e conhecimentos necessários, né? Para aquela determinada função. Mas saber fazer não é suficiente, sabe, Rodolfo? É preciso ter habilidades para fazer, certo? Então, como assim, Erivaldo? Vou dar um exemplo bem básico para ti aqui, do nosso cotidiano. Cozinhar. Não dá para pegar um exemplo de preparar um arroz, certo? Saber fazer o arroz é eu ter o passo a passo ali, né? Mas isso, no fim, o arroz está gostoso ou não, depende apenas do passo a passo, de eu saber fazer. Eu preciso ter algumas outras habilidades, né? Eu preciso ter agora aqui um pouquinho de prática, né, do dia a dia, né? Não é isso? Então, assim... Sim, sim. O que você está querendo dizer é que você delimita que quem vai trabalhar com você tem que ter experiência na área. Não necessariamente experiência, eu sou até contrário a essa situação de vagas que delimitam assim, tantos anos de experiência. Vai ter um momento no mercado de trabalho
que não vai ter ninguém qualificado para atuar, pô. Porque eu não estou dando oportunidade para as pessoas que não certeza. têm E cheio de gente doida para atuar, né? Para aprender. entendeu? Então, assim, a gente precisa oportunizar as pessoas para que elas tenham experiência, que elas se desenvolvam e que elas possam atender às necessidades do mercado. Então, eu sou contrário a essa questão da experiência. O que eu estou querendo dizer aqui era mais voltado não só na questão dos conhecimentos. Quando eu falo de conhecimentos, eu falo de ferramentas, de um curso que tu fez. Eu estou querendo falar aqui da habilidade interpessoal, sabe? Do saber lidar. E aí, quando eu falo que eu vou comentar aqui sobre o meu cenário, né, de atuação, trabalhar com planejamento e programação requer muito a habilidade de comunicação, habilidade interpessoal. Eu preciso saber lidar com o meu cliente, entendeu? Eu preciso ter a capacidade de entender a necessidade dele. Então, eu preciso de um conhecimento técnico, né, do uso de algumas ferramentas, mas eu preciso saber usá-las, né? E saber usá-las não é eu, Erivaldo, sentar ali e utilizar a ferramenta, não. É eu utilizar a ferramenta ao meu favor, para que eu possa colher as informações dos meus clientes e que eu possa fazer entregas de acordo com a expectativa dele, entendeu? Então, assim, habilidades interpessoais, né, a capacidade de se comunicar, de se relacionar com o outro, de ter empatia, de ter controle emocional, são algumas habilidades assim que eu julgo como primordiais hoje, sabe, Rodolfo? Num cenário complexo, Sim. num cenário assim, muito competitivo e desafiador. Você falando isso, eu lembrei de uma situação aqui recente, do seguinte, eu sou um professor que eu, de vez em quando, eu paro, né, numa loja, numa fábrica, e peço para conhecer, né, se for da área da mecânica, peço para conhecer. Então, lá em Natal eu fiz isso, determinada filial, né, da área de equipamentos hidráulicos, conheci lá o supervisor, gerente, né, da filial, e aí, com o tempo, a filial tinha acabado de chegar lá aqui no Rio Grande do Norte, o rapaz me pediu indicações, né, de pessoas da área da mecânica, né, ou foi da eletrotécnica, acho que foi eletrotécnica, né, e eu, beleza, indiquei, né, tinha poucas pessoas na época para indicar, né, era professor há pouco tempo aqui no Rio Grande do Norte, indiquei, beleza, o cara muito bom, né, tinha uma formação acima da que ele queria. Ele era engenheiro, né, mas tinha o curso técnico, estava no curso técnico, né? Tinha acabado de terminar o curso técnico, né? Em eletrotécnica, e deu certo, né? Foi contratado. Mas tempos depois ele me pediu uma outra indicação. Beleza, tudo bem. Só que eu perguntei, né? E aquele rapaz, o cara muito bom tecnicamente, né? Ele me disse, cara muito bom tecnicamente, mas ele não tinha habilidade com os clientes, né? Ele não era bom na parte de vendas. E a gente teve que desligar, infelizmente. Então, acho que é justamente isso aí, né, que você está comentando. Ele perdeu a oportunidade porque, né, não trabalhou essa habilidade nele. Tem que ser trabalhado. Eu já comentei nas outras entrevistas, né, que os alunos vão assistir. Isso tem que ser trabalhado. Olha, Rodolfo, massa esse exemplo que tu deu aí. E assim, ó, eu falo até por experiência própria, certo? No primeiro momento a gente entra, né? E a gente pensa assim, eu preciso saber fazer, eu preciso ter habilidades de ferramentas. Só que tu precisa lembrar que tu está dentro de um contexto, né? Que tu vai se relacionar com várias pessoas, com pessoas até de maior influência do que você, né? E você precisa saber lidar com essas pessoas para trazer essas pessoas para o teu lado. Que é assim, ó, colocar conhecimento em prática dentro de um contexto que tem uma cultura forte é uma mudança, pô, de mentalidade, pô. E não é fácil de se fazer isso. Então, se tu não tiver essas habilidades interpessoal para tu desconstruir algumas visões, né? Muitas das vezes, pô, tu vai ter que ceder. Muitas das vezes, quando eu falo ceder aqui, eu gosto muito de diferenciar quando eu estou conversando com o pessoal lá no trabalho. Diferenciar ceder, ser flexível de ser omisso, né? Ser omisso é eu ver o erro e eu não comentar, eu ver e deixar para lá, né? O que é ser flexível? Tentar entender, avaliar o risco, o impacto daquilo ali e decidir se tu pode abrir mão ou não, né? E quando eu falo de tu decidir de abrir mão ou não, isso é tudo na mente, é tudo tu analisando ali. Às vezes tu não precisa estar verbalizando, nem estar esboçando a reação corporal, entendeu? E aí tu vai cedendo ali, cedendo, tu vai ganhando confiança, tu vai ganhando espaço, tu vai construindo uma situação de que o outro
vai começar a se permitir a te ouvir. Porque o que acontece muito quando a gente chega de uma formação e entra assim numa situação dessa, é que muitas das vezes o colaborador que está lá, que às vezes ele está numa situação cômoda, que não está buscando conhecimento por fora, ele vai te enxergar como uma ameaça. Principalmente se ele te vir como um potencial muito grande. Se ele perceber que algo que às vezes ele demandou muito tempo para ele conseguir ter a percepção, para ele compreender, tu chega dentro de uma semana, um mês, tu já conseguiu fazer a leitura, tu conseguiu ter a percepção que ele demorou anos, ele vai olhar e vai dizer assim, eu preciso me ligar, acordar, porque senão esse cara já vai tomar meu lugar, né? Que o ambiente não é esse que se constrói. A gente precisa construir um ambiente colaborativo, por quê? Porque nunca é só o Erivaldo. A empresa ela precisa do Erivaldo, ela precisa do Rodolfo, ela precisa do Pedro, ela precisa do Lucas, cada um exercendo a sua função. Mas eles precisam ter sincronismo, né? Eles precisam saber se relacionar para que as caixinhas ali, né, a parte de cada quebra-cabeça comece a se encaixar e as coisas aconteçam, né? Então, essa habilidade é muito importante, cara, é muito importante. O conhecimento técnico é imprescindível, só retomando, né? Eu estou falando de habilidades aqui, mas eu quero reforçar bastante. Tem que ter conhecimento teórico, então a base teórica é fundamental. Se eu tivesse que optar, eu optaria por essa. Por outro lado, a gente pode estar se desenvolvendo ali paralelamente quanto a isso, né? Na questão do autoconhecimento e de habilidades interpessoais. Beleza, Ariva, massa. Massa mesmo. Gostei demais aí da sua resposta. E já falando sobre esse mesmo assunto, né? Me diga aí o que é que você pensa sobre mindset e inteligência emocional, né? Estamos na mesma linha, então só continuando. Certo. Cara, tá bem na moda, né? Esses dois tópicos aí estão bem na moda. Falar de inteligência emocional, para mim, é chover no molhado. Se tu botar no Google lá, tá entre as 10 habilidades do profissional do futuro, que eu diria nem que é profissional do futuro, não, é profissional do presente, né? E muito pelo aquilo que a gente já viu conversando aqui durante a entrevista. É um ambiente competitivo, desafiador, envolvendo muitos profissionais e que a gente precisa ter controle emocional para poder lidar, né, com essas situações, né? Então, hoje eu vivo aqui, avaliando por mim, né? Eu vivo num ambiente muito complexo, muita gente envolvida, um ambiente muito dinâmico, a gente trabalha com moda, né? Então, a moda, tu não pode ser tardio na tua resposta, não. Tu precisa responder muito rápido, né? Porque senão a moda passou, né? Se tu não colocar o produto ali a tempo no mercado, passou, pô. Alguém vai lançar um outro produto e o teu vai ficar obsoleto ali, né? Aquele teu produto já não vai ser mais atendido, não vai ser mais receptivo pelo mercado. Então, a inteligência emocional, ela é imprescindível, né? Quando coloco... Queria até comentar aqui um pouquinho sobre, falando um pouco mais em si da inteligência em si, né? O que eu entendo como inteligência emocional, né? Como eu estava dizendo, né? O ambiente industrial hoje é um ambiente muito complexo, né? Muita energia envolvida, com muitas pessoas de personalidades e características diferentes, certo? E que algumas vezes com objetivos próprios, pessoais, né? Embora tu esteja ali dentro de um ambiente corporativo, né? Mas eu acho que vale aqui a gente entender isso como um comportamento normal, natural do ser humano. Eu acho que é intrínseco nosso a gente ter essa vaidade, né? Ter um pouco dessa vaidade. Então, é um comportamento natural. Porém, por mais que seja natural e normal, a gente não pode estar tratando isso como trivial, né? Então, por isso que eu faço questão de pontuá-lo, né? Porque essa é a realidade em que a gente vive dentro do ambiente industrial e que, por isso, eu entendo o controle emocional como muito importante, né? Como, entendendo assim um pouco dentro do processo, né? A maturidade, que aí vem muito com a idade, né? Com o tempo teu de vivência, ela pode contribuir para esse teu desenvolvimento do conhecimento do controle emocional, sabe? Da inteligência emocional em si, né? Porque à medida que a gente vai vivenciando situações, é o vivendo e aprendendo, né? A gente vai se autoconhecendo também. E à medida que a gente se autoconhece, a gente vai começando a definir gatilhos pessoais, né? Um gatilho aqui, opa, aqui eu preciso me comportar dessa forma, né? Eu sei que diante desse cenário aqui, dessa situação aqui, é normal que eu reaja
assim, mas será que se eu reagir assim é o melhor para o negócio, é o melhor para eu como profissional, né? Muitas das vezes a gente vai entrar em choques na nossa própria cabeça, né? Porque tu tá lutando contra tu mesmo, né? São as características do Erivaldo. Essa questão do autoconhecimento é importante. Eu tive a oportunidade de fazer hoje o que se chama de mapeamento de competências, né? O IFRN, ele proporciona que você participe de um edital, de vez em quando tem, né? Para você participar do mapeamento de competências, né? Não sei se é uma empresa que faz, pelo que eu vi aqui, é uma empresa, é Talent. É Talent que faz. Participei do mapeamento e depois que você faz o mapeamento é gerado um arquivo de 20 páginas aí sobre você, né? Com o seu maior talento, né? Dentre 36 perfis, né? Com 36 talentos, qual é o seu talento, né? O meu, eu até já sabia, né? E é meio contraditório em relação à área que eu tô, né? Deu um perfil muito comum no nome, porém que pouca gente tem, 1,60 e poucos por cento da população tem, né? Que é o perfil de empresário. Foi o que deu o meu lá. Beleza, tudo bem, empresário. Não sou empresário, né? Vai ser Lá vou rico, vai ler. ser. Lembra dos Não, eu não amigos. sou empresário, não, eu não sou. Então, Pode ser, sou cara. concursado. Como é que eu vou ser rico? Mas, bom, deu lá empresário, vou fazer a leitura, né? Do mapeamento de competência. Rapaz, bate com muita coisa de fato, assim. Agora, o interessante é você olhar o mapeamento e dizer, realmente, eu tenho esse talento aqui, posso focar mais, porque eu, sinceramente, nem pensava mais nessa questão, né? Apesar de saber internamente que eu daria muito certo nessa área, meu pai é representante comercial, né? E eu puxei muito a ele, essa parte. Mas, bom, peguei um mapeamento desse, eu posso trabalhar as habilidades, porque lá não dá só o talento, dá as suas maiores habilidades também. É interessante. Aí você pode trabalhar mais ou menos aquilo ali, né? Correr atrás de uma área que talvez aquilo seja mais utilizado, talvez traga até mais felicidade, né? Então fica a dica aí, né, pro pessoal, né? Procurar um mapeamento de competências. Eu já tenho quase 30 anos, fiz agora, mas vale a pena. Cara, o autoconhecimento, Rodolfo, é primordial, pô. Às vezes a gente acha isso como bobeira, né, como trivial, a gente não gasta tempo, e aí que eu diria que nem a palavra nem gastar tempo, é investir tempo em se autoconhecer, né, para que tu possa ter gatilhos e tu possa ter respostas de maneira satisfatória, né? Quando eu falo de maneira satisfatória, é tu obter aquilo que tu espera obter, né? Porque muitas vezes se a gente apenas se permitir o eu agir, né? Aí a gente perdeu o foco. Quando eu falo de perder o foco, o meu objetivo não era que eu tivesse satisfeito com a minha reação, era eu alcançar o meu objetivo lá, que era ou convencer o meu cliente vendendo algo, ou convencer o meu cliente que eu teria que atuar de tal forma para a gente obter determinado êxito, né? Então, eu acho que a inteligência emocional está muito relacionada a esse autoconhecimento, né? A partir de que eu trabalho o autoconhecimento, eu consigo desenvolver uma inteligência emocional para estar lidando assim com as situações que a gente é colocada dia a dia, né? Então, assim, de maneira até classificando assim como importância, né? Eu acho que a inteligência emocional, já que a gente está falando com a galera de mecânica aqui, eu vou puxar um pouco da sardinha para a gente de manutenção, né? A inteligência emocional ela tem que ser uma ferramenta ali dentro da nossa caixa de ferramentas, certo? Se você busca ascensão profissional, você precisa desenvolver inteligência emocional. Aqui, Sim, vai lá. bem simples, né? Assim, quando eu penso mindset, me vem à mente modelo mental, né? Quando vem modelo mental, para mim, é configuração de pensamento. E aqui é muito de nós mesmos. Por isso que eu falo que também é algo que meio que se complementa aqui, né? Eu tenho inteligência emocional, aí eu tenho um modelo mental, eu trabalho, fica dentro de um ciclo ali, e a gente vai se desenvolvendo, né? Então, o mindset é algo muito importante, principalmente buscando onde é que tu vai atuar, né? É preciso o autoconhecimento também em relação ao que eu gosto de fazer, né? Quais são as habilidades que são bem desenvolvidas em mim? O que me traz felicidade? Né? Para quê? Para que eu possa ter esse modelo mental construído. Aproveitar, né? O modelo mental que, em natureza, eu já fui presenteado por Deus, né?
e que, é claro, isso não nos prende a ficar dentro dessa configuração. A gente pode se desenvolver ao longo do tempo com cursos, né? E a gente vai tendo outras configurações, tendo outros aprendizados, e a gente vai configurando a nossa mente para um outro segmento, né? Pronto, Ariva. Então, agora retomando a pergunta que eu já tinha feito, justamente, o que é que o seu eu de hoje, né, com a maturidade de hoje, diria lá para o seu eu ou da faculdade ou da escola, né? Aquele que melhor aproveitasse o seu conselho. O que é que você daria de conselho, né? Você mesmo para você mesmo. Eu tava, quando eu li essa pergunta aí, né, quando me mandou o roteiro, a princípio eu fiquei pensando assim, cara, nada, né? E aí depois eu fui assistir um pouco ali, também tinha chegado do trabalho, realmente um pouco cansado, depois fui refletir. Aí eu comecei cara, o que de fato fez falta para mim, né? O que eu demorei tempo para mim poder me perceber, né? E quando a gente sai da engenharia, Adolfo, a gente sai com um leque muito grande, né? Eu tenho muita frente para me atuar, muita coisa, né? O que eu quero, o que eu me identifico, né? Então, o que eu poderia dizer aqui, né? Deixar como conselho aqui, que você busque enxergar a abrangência de atuação daquela formação que você está se propondo, né? Então, enxergar um leque, um horizonte, de modo a você ter um bom direcionamento de atuação. Uma vez que você para, enxerga todas as possibilidades que aquele curso que você está concluindo, que você está ali cursando, né, te oferece, e você consegue enxergar tudo isso, você pode fazer uma opção, né? Ah, cara, eu vou optar por isso aqui. Então, quando você faz uma opção, você já restringe um pouco o seu leque, né? Por outro lado, dentro daquele leque que você restringiu, você abre um outro leque, né? Porque agora você vai querer ser especialista naquilo que você está buscando, né? Então, eu acho que é um processo de seleção que eu acho que é importante, né? Para nos nortear e nos direcionar para a gente poder não estar atuando muito com tentativa e erro, né? Quando eu falo tentativa e erro é que, conversando até com alguns outros colegas, eu vejo que, por exemplo, o cara começou no tal, a sua engenheiro mecânica, ele começou a trabalhar com projeto, aí ele se identificou, mas por quê? Porque na cabeça dele, ele, como engenheiro mecânico, ele só atuaria como engenheiro de projetos. Mas talvez se ele tivesse buscado que ele poderia ter o segmento de manutenção, que ele poderia estar atuando dentro de processos, ele poderia ter aberto o horizonte dele, e talvez naquele primeiro momento ele não tivesse optado projetos, né? Ou seja, ele estaria encurtando o caminho dele profissional, né? Quando eu falo encurtando o caminho, eu não estou falando que o cara vai morrer cedo, não. Estou querendo dizer o seguinte: meu ponto de chegada, às vezes, meu ponto de chegada é X, uma distância X, só que às vezes eu faço um caminho muito maior, né? Quando a gente estuda termodinâmica lá, a gente não vê isso, né? Então, por exemplo, eu poderia pegar uma linha reta aqui, direto lá para onde eu quero chegar. Mas como eu não tinha enxergado essa abrangência de atuação, né? Eu não identifiquei aquilo que me daria satisfação de trabalhar, aquilo que a minha formação me possibilitaria, né? Eu acabei pegando alguns caminhos, né? Que vai me contribuir de alguma forma lá na frente, né? Acho que todo aprendizado é algo que a gente leva para a vida toda, mas pensando em objetivo em desenvolvimento profissional, talvez o meu caminho foi mais longo do que deveria, né? E muito por quê? Porque eu não tive uma abrangência de leque, porque eu não busquei antes, porque alguém não me orientou que eu tinha todo esse norte de atuação, e eu também, muitas das vezes, eu fui até orientado, né? Mas eu não dei essa importância para isso. Eriva, falando até dos exemplos, né, no curso do pessoal, né, de mecânica, né, alguns exemplos aí do que Erivaldo está comentando, né, você vai poder sair do curso, se você quiser atuar no mercado de trabalho, você vai ter vários segmentos diferentes para atuar, né, não indústrias diferentes, vários segmentos. Então, por exemplo, você pode ser técnico de vendas, né, em uma determinada indústria, você pode ser técnico da área de manutenção, né? Você pode ser um operador, né? Pode ser técnico de operação. Então, você tem que ver o que de fato, né, se quer, né? Como engenheiro, mesma coisa. Você vai ter vários segmentos diferentes, né? Eu não diria a docência não é um segmento, né? No meu caso, eu saí da engenharia mecânica, eu utilizo os conhecimentos de engenharia mecânica, mas eu não atuo como engenheiro mecânico hoje, né? Eu não colocaria a docência como um segmento, né? Na área da indústria, né? Na área da engenharia mecânica ou dos técnicos em mecânica.
né? Então, é mais para o pessoal, né, ter esses exemplos e correr atrás mesmo. Eu acho importantíssimo mesmo fazer isso. Eu Ó, também não fiz porque eu me confiava muito, né? Justamente aqui no mapeamento de competências, né, uma das características principais é a autoconfiança, né? Eu realmente tenho um probleminha com autoconfiança. Eu me confiava tanto que eu ia passar no concurso que eu deixei muita coisa de lado. Só que, rapaz, isso não se faz, né? Se eu pego um ano depois do que eu me formei, eu tinha me lascado, a palavra é essa, eu tinha me lascado porque parou de abrir concurso, né? Então, tem que tomar muito a, cuidado. a autoconfiança ela é importantíssima, né? Por outro lado, se tu não A tiver gente tem que tomar inteligência, cuidado com ela. se tu não tiver inteligência emocional, tu vai se frustrar, né? Porque, por exemplo, não depende só de ti. Por exemplo, tu fez a tua parte, tu foi lá, buscou conhecimento, estava estudando, né? Ou seja, tu tinha autoconfiança naquilo que tu seria desafiado. Por outro lado, tu precisaria ser oportunizado com um concurso, né? Se o concurso nunca viesse, tu iria ficar frustrado. E se tu não tem inteligência emocional para lidar com isso, como é que tu responde a isso, né? Então, é Eu nem algo. pensei nessa possibilidade. Diga aí. Ou seja, eu não avaliei o cenário, não avaliei muita coisa, né? Então, tem que tomar cuidado, assim. E assim, Rodolfo, olha, falando até nessa situação que tu colocou nesse teu contexto aí, né? Hoje, o que a gente vê muito em TV? Né? Em jornal, noticiário, e às vezes até alguns profissionais de RH comentando a respeito, né? É que ela não encontra profissional qualificado no mercado, né? E aí, às vezes eu fico assim, porra, como é que não tem profissional qualificado no mercado se a gente nunca formou tantos profissionais como hoje, cara? Todo mundo tendo acesso de forma virtual, digital, né, presencial. A quantidade de pessoas hoje que tem curso superior, curso técnico é muito maior do que lá atrás. Só que aí a gente vai entrar não no contexto quantitativo, e sim no contexto qualitativo. De fato, o que a gente observa é que eu tenho pessoas com currículo, quando eu falo de currículo de papel, certificado, mas eu não tenho pessoas com conhecimento. Então, acho que é interessante também a gente ter essa compreensão da fala do que é não ter pessoas qualificadas, né? É pessoas que eu tenho um certificado, muitas das vezes o cara está focado no seguinte, eu vou fazer tal curso, porque é o curso da moda, eu vou fazer o curso técnico em engenharia do petróleo. Aí o cara saiu do curso com um certificado e ele não sabe de nada, né? Então, assim, ele vai ser um dos que vai estar nessa estatística aí. Oh, Eu tenho, né? falei para um aluno meu esses dias, né, que não assistiu uma aula, né, desse período remoto, mas gostaria de fazer as atividades, só que ele não tinha conhecimento na área, né, que eu estava lecionando, né, que era desenho auxiliar por computador, no caso. Ele queria fazer as atividades manuais, né, só que ele não tinha participado de uma aula, nada. Rapaz, não vai servir para você, você vai passar, mas e aí? Um cara do subsequente, entendeu? Já tem o ensino médio lá, ou seja, está fazendo o curso técnico justamente para poder atuar no mercado, né? O interesse do cara é esse, porque senão ele não estaria indo toda noite lá, né, para aquilo. Simplesmente querer passar pela disciplina sem aprender, rapaz, eu digo, E, olha, não faz sentido nenhum, porque um pedaço de papel hoje em dia, nos dias de hoje, antigamente valia muito, o seu certificado valia muito. Hoje só o certificado não vale, porque qualquer um tira um certificado na esquina. Tem muita instituição privada aí que dá curso técnico hoje em 3 meses, entendeu? Burla, né, o sistema e dá o curso. e assim, Rodolfo, é importante, né, essa responsabilidade de não permitir que pessoas estejam saindo da disciplina sem essa qualificação, né? Às vezes a gente fica assim, pô, o professor é muito carniceiro, o bicho é muito, pega muito no pé, é muito rígido. Mas, assim, é importante principalmente porque leva o peso da instituição, certo? Então, por exemplo, eu vou, passo no passo, abro um processo seletivo, né? Aí qual é a escola referência? Vou pegar o IFRN lá de Santa Cruz. Beleza. Aí, determinado aluno que não foi o melhor aluno nas cadeiras, que eu não preciso, assim, ó, não preciso ser o melhor aluno nas cadeiras, certo? Mas eu preciso aprender, certo? Porém, por outro lado, ele foi um cara que ele tem uma capacidade de se relacionar muito forte, ele tem inteligência emocional, que são, às vezes, algumas características são intrínsecas do próprio ser humano, né? Às vezes o cara tem essas habilidades, ele nem trabalhou, mas ele tem, é intrínseco dele. Às vezes o ambiente que ele foi criado em casa também ajudou ele a se desenvolver em relação a isso.
Só que o que acontece? A função é uma função, às vezes, muito técnica. E aí, aquele profissional lá que selecionou, né, o profissional de RH que selecionou o candidato, às vezes, se ele não tiver passado por uma entrevista com o gestor, que acontece isso também, o cara foi selecionado. Quando esse cara começa a atuar lá, ele está no nível muito fraco, entendeu? E isso queima a instituição. E aí eu não estou preocupado só com queimar a instituição pelo nome da instituição, não. Eu estou preocupado com aquele cara que se esforçou, que aprendeu, que tem conhecimento técnico e pode não ser oportunizado, certo? No momento posterior, por quê? Porque a instituição que ele passou, os exemplos que a organização teve com aqueles funcionários não foram positivos, pô. Entendeu? Então, tu passa a não ser oportunizado. Então, assim, tem que ter essa preocupação, né? Eu tenho a preocupação com o meu colega aqui, né? Que o meu colega leva o nome da instituição. E quando ele leva o nome da instituição, ele está levando o meu nome também. Porque meu nome... Mas alguém pode ser penalizado por isso. E não tenha dúvida que isso acontece. Não tenha dúvida que isso acontece. Entendeu? A gente trabalha com algumas instituições aqui, né? Que fornecem estagiários para a Grendene, né? Não posso nem usar o termo fornecer, né? Na verdade, é que prepara colaboradores... Tem um convênio, né? Que tem convênio. Exatamente. Para a Grendene, e algumas a gente já olha com bons olhos. Pô. Quando o cara diz assim, ó, o aluno veio da escola Lígia Pimentel, que é uma escola pública que tem aqui de nível técnico, pode trazer. Tenho certeza que ele chegou, se ele chegou até nós aqui, é porque ele tem qualidade, entendeu? Então, assim, tem uma responsabilidade dos professores e também do aluno, né, dele buscar se desenvolver. Então, assim, é um papel que você, aluno, precisa ter de buscar o conhecimento de fato. Só papel e nada é a mesma coisa. O que eu percebo muito hoje é muito cara que tem curso de eletrotécnico, tem curso disso e daquilo outro, e o cara resolve os problemas básicos. Mas se você pede para o cara... Até a matemática, né? Um cara da área de exatas, assim, muitas vezes a matemática ínfima, cara, assim, um conhecimento... Se você pede para o cara especificar... Se você pede para o cara especificar um componente, beleza, eu não vou exigir aqui que... Tu pode até pedir para mim especificar algo que eu nem consiga. Porque às vezes não é algo que eu aprendi, mas como eu não tive prática, não pratiquei, não utilizei aquele conhecimento, ficou de modo hibernado ali, né? Tá esquecido que eu preciso de alguma forma ir lá e retomar para vir a memória. Com certeza, isso aí... Mas o que eu percebo o cara não tem nem noção, entendeu? Ontem a gente estava conversando no grupo, né, do WhatsApp lá sobre questão de rolamentos. Né? Sim. São conhecimentos técnicos que o cara, quando sair do curso técnico, ele precisa ter, pô. Ele precisa compreender o que constitui um rolamento, o que é uma folga de rolamento, né? É o linguajar técnico, né? Eu não trabalho com isso, né, diretamente, mas eu entendi tudo que vocês falaram ali, já até aprendi, né, algumas coisinhas, porque realmente eu já entendo, né, diferente, né? Mas quando o cara passa pelo curso, né, viu lá, não sabe direito o que é um rolamento, onde é que é usado, né, que fica no mancal, que por dentro é um eixo. Bom, o cara não sabe, né, o linguajar técnico em geral. E aí... O que tem esse perfil. Então, por exemplo, aí o cara, eu vou montar um rolamento aqui. Ele não precisa saber de cabeça qual é o valor da folga ou da interferência que ele vai estar montando, não, porque tudo isso aí é tabelado. Eu entendo até de tu saber tudo isso decorado é gastar energia com algo desnecessário. Mas o que eu precisaria gastar energia? Eu precisaria gastar energia sabendo que é preciso consultar antes de montar uma tabela. Então, quando eu vou montar meu rolamento aqui no mancal e ele é montado com anel externo sobre interferência. Qual é a interferência que eu devo montar? Né? Com base nessa interferência, eu vou resfriar o rolamento, o anel externo do rolamento, ou eu vou aquecer o meu mancal para que ele dilate e eu consiga montar, né? Como é que eu avalio um rolamento se ele está em boas condições? É claro, hoje a gente tem técnicas preditivas que nos dá indício baseado em padrões, né, de espectros, qual é o tipo de falha que tu tem no teu rolamento. Mas, por exemplo, se eu não tenho essa instrumentação, que é algo que a maioria das empresas não tem, porque são equipamentos e instrumentos caros, né? De que maneira eu, como técnico de manutenção ou engenheiro de manutenção, consigo avaliar aquele rolamento? Aí eu vou verificar as folgas, eu vou olhar visualmente, que a gente chama de inspeção visual, como é que está a minha pista, como é que estão meus elementos rolantes. Eu vou verificar a folga interna do rolamento.
eu vou buscar um calibre ali para me estar verificando qual é a folga, eu vou consultar a tabela para aquele rolamento, qual é a folga máxima e mínima que eu posso estar trabalhando, entendeu? Qual é a quantidade de graxa que eu tenho que inserir. Então, assim, Erivaldo, eu preciso saber essas coisas de cabeça? Não, eu preciso saber que eu preciso fazer isso. Que eu preciso consultar uma tabela, que eu preciso da informação, eu preciso saber que cada rolamento, dependendo das condições de operação, eu trabalho com graxas diferentes, entendeu? Que eu tenho graxas com propriedades distintas para determinadas condições de operação. Então, são esses conhecimentos que eu talvez não precisa sair do curso técnico ou da engenharia especialista, mas eu preciso saber que isso eu preciso analisar antes de eu fazer uma atividade. E aí, à medida que eu sei que eu preciso avaliar esses pontos, né, eu vou buscar aquilo ali. Então, Erivaldo, a gente vai trocar o rolamento do motor lá. Beleza, aí a primeira coisa que eu vou fazer? Opa, vou verificar lá qual é a condição da operação, como é que trabalha, para me verificar qual é a graxa que eu preciso estar utilizando. Eu vou buscar, verificar se aquele rolamento, eu devo estar trabalhando ele com a blindagem ou sem blindagem, para que eu faça lubrificação ou para que eu não precise fazer lubrificação. Eu vou verificar qual é a interferência que eu monto no mancal, qual é a interferência no eixo, qual é a interferência no mancal, no anel externo. Então, assim, são conhecimentos que a gente precisa ter uma noção para quando a gente for desafiado com um problema, a gente possa ter subsídios para a gente poder resolver. E o que eu percebo eu faço tudo aquilo, Rodolfo, que eu vi os outros fazerem. Eu faço por imitação. Então, eu troco um rolamento e o conhecimento que eu tenho para trocar um rolamento é o que eu vi o Rodolfo fazendo. Então, se Rodolfo não verificava a folga do rolamento, ou se Rodolfo não ia pegar o paquímetro e verificar lá o diâmetro do eixo, verificar o diâmetro do furo, para mim verificar se eu estou montando lá na interferência ou não, se eu vou estar utilizando o micrômetro ou não, se o paquímetro me atende ou não, eu não vou saber que eu tenho essas ferramentas ao meu favor, eu não vou utilizá-las, por quê? Porque eu aprendi por imitação, né? Então, eu não vou buscar as ferramentas necessárias para me fazer o trabalho de maneira adequada. Então, eu acho que sair preparado do curso técnico é muito importante. E até uma sugestão também de que é algo que eu percebo. Eu acho que precisa ser aguçado pelas instituições, eu acho, federal, Senai, IFRN, outras organizações até privadas também, que são instituições de ensino técnico, Rodolfo, de estar mais próximo das indústrias, sabe? Quando eu falo de estar mais próximas, os professores virem para dentro da indústria para identificar quais são as necessidades do profissional qualificado que a indústria está precisando. Porque, por exemplo, muitas das vezes, aí tu vai dar uma carga teórica aí, o cara, pensando que aquilo é de fato importante, tu está municiando o cara de algo que ele não vai utilizar aqui na indústria. Então, assim, né, as coisas precisam se conversar para que o resultado seja o adequado, né? Para que aquela frase lá que a gente escuta nos noticiários ou a gente lê nos jornais que, eu tenho muitas vagas, mas eu não tenho um profissional qualificado. Então, no início eu coloquei que isso poderia estar muito relacionado a eu, Erivaldo, não ter buscado, não ter aproveitado a oportunidade que eu tive de aprender, né? Por outro lado, existem pessoas que buscou isso, né? Porém, a instituição, ela subsidiou o cara de ferramentas que não eram as necessárias para as exigências que o mercado tem. Então, assim, precisa se conversar mais, tá? Precisa vir um pouco mais para dentro para poder entender o contexto, entender as necessidades, para que vocês possam estar capacitando os profissionais para estarem saindo mais qualificados e atendendo as expectativas do mercado, sabe? Erivaldo, para finalizar, tem mais uma perguntinha, né, em relação a um livro aí que você indicaria para a galera fazer a leitura, né? Me diga aí um livro. Tô deixando todos os livros que o pessoal indica aqui numa planilha. Cara, aí tu até me pegou, porque eu não sou um cara de muita memória, assim, para eu consigo absorver as coisas que eu vou lendo, eu leio muita coisa, eu gosto de diversificar, mas um livro como referência, assim, para os caras lerem, sabe? Eu gosto muito de ler confiabilidade, né? Por isso que eu fiz essa pós aí, porque eu gosto de trabalhar com Não, mas essa não parte precisa ser na área técnica, não, pô. Qualquer. Pois é. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Eu faço muitas leituras, mas eu não foco muito no título do livro, né? Então, assim, hoje dar um exemplo de um livro aqui para alguém, assim, eu fico... Não me sinto confortável para dizer não, mas busque ler. Eu acho A que Branca de Neve e os Sete Anões, eu nunca leio eu acho, Cinderela.
eu acho que, indiferente, Rodolfo, de eu citar um livro aqui, eu acho que cabe a gente aqui estar aguçando a galera a ler, né? Busque a leitura, porque a leitura eu acho que é a forma de maior aprendizado, que assim, eu acho que a ferramenta mais capaz de ensinar o ser humano é a leitura, né? Porque quando tu tá lendo, embora algumas escritas elas sejam direcionadoras, né? Ela tenta te levar uma linha de raciocínio, mas cabe a tu fazer a tua reflexão e absorver aquele determinado conteúdo, né? Diferentemente de uma questão de um vídeo. A gente tá fazendo uma entrevista aqui agora. Eu posso muito bem aqui estar direcionando, né? Usando de alguma estratégia para persuadir, por meio de argumentos, uma interpretação para ti, né? E, então, por que eu acho muito importante a gente aguçar aqui a leitura, independente de eu estar orientando a respeito de um determinado tema, um livro referência? É que a leitura, ela vai nos permitir criar as nossas próprias opiniões, né? Então, acho que seria muito por aí. Pois é. O livro que... Pronto, para dizer que eu não vou recomendar um livro, leia a Bíblia todos os dias, que é um ensinamento. Pronto, eu recebi todos os dias. Não tem livro mais didático e de mais ensinamento do que a Bíblia Sagrada, não. E eu não estou aqui buscando o lado religioso, não. Eu acho que é aprendizado de vida mesmo. Tô não. Não é esse o objetivo, não. Ei, pessoal, hoje eu recebi, né, falar em leitura, né, no grupo do IFRN de um professor, ele colocou, né, de um cidadão, né, chamado Humberto Eco. Eu deveria conhecer ele, porque aparentemente ele é muito conhecido, mas eu não conheço, não. Nem eu. Então é o seguinte, que ele diz, né? Quem não lê aos 70 anos terá vivido só uma vida, a sua. Os que leem terão vivido 5.000 anos. Leia uma imortalidade de trás para frente. Né? De fato, você passa, né? 5.000 anos, né? Lógico, um número aleatório, mas o que ele quer dizer é que quando você lê, você tá né, entrando na vida de outra pessoa, entrando no pensamento, no raciocínio de verdadeiros gênios, né? Então, a gente tem que ler. Exatamente. Fica aí. Eu também não sou um cara de tanta leitura, não, mas hoje eu leio todo dia, né? Livros para fortalecimento, né? Da minha capacidade pessoal, né? Reflexiva, etc. Tal, né? Não livros da área técnica, exatamente. Da área técnica, no meu trabalho, né? Eu já leio, usualmente. Eriva, valeu, agradeço demais a entrevista, né? Qualquer coisa, estamos por aqui. Precisando aí, viu? De mão de obra. Manda aí a galera do IFRN aqui aí para Sobral, viu? Como se aí não tivesse. Mas aí tem também, né? A galera do IFC é forte, né? Porque o Ceará é muito industrializado, então termina que tem muito estágio, muita prática profissional, né? Para o pessoal. Isso é muito bom, é algo que falta aqui no RN, mas eu espero que o cenário mude. Ei, valeu, meu amigo. Rodolfo, eu espero ter contribuído. Sim, vai lá, terminei. Eu espero ter contribuído aí de alguma forma, né, com os alunos aí. Me prontifico aí para outras oportunidades, a gente está discutindo até alguns temas específicos. Acho que é bacana, é legal até, porque a gente pode estar marcando aí um momento aí para estar falando um pouco mais sobre o que é manutenção, né? Todo esse universo que é a manutenção e o espaço que tem para esse pessoal de escola técnica aí, né? Então, a gente poderia estar marcando um momento posterior, e é claro, se for do interesse, né? Com certeza. O IFRN promove vários eventos, Erivaldo. Promove vários eventos e nesses eventos é interessantíssima a participação do pessoal que está na indústria, né, nos diversos setores, né? Falaram, vou lhe aperrear mais à frente, sim, para isso. Viu? Vou interromper a gravação agora da entrevista, para não ficar muito comprida. Valeu!